Oi, meus amores, tudo bem? Aqui, professora Eliane, e aí a turma do quinto ano da Rede Municipal de Ensino de Ubá, na escola Mary Maria de Aquino. Tudo bem com vocês? Então, vamos para mais essa aula, não é mesmo? É a 17ª aula e o nosso assunto de hoje é multiplicação com números decimais por 10, por 100, por 1000 e a multiplicação desses números por números naturais, tá bom? Então, olha lá, operação com números racionais, lembrando que os números racionais são aqueles menores do que uma unidade. E problemas de multiplicação e divisão. A princípio, vamos trabalhar a multiplicação, tá ok? O processo da divisão é praticamente o mesmo, mas primeiro vamos fixar a multiplicação, depois a gente vê a divisão. Então, vamos lá, que hoje a gente tem bastante coisa para estudar. Olha lá, vamos relembrar primeiro como é a multiplicação por 10, por 100 e por 1000 por um número inteiro, para a gente saber como é que a gente vai trabalhar com o número decimal. Não adianta ir direto para o número decimal, não é mesmo? Multiplicando por 10. Quando multiplicarmos um número por 10, basta acrescentarmos à direita do número um zero. Vou fazer aqui um parêntese. Quem já ouviu uma expressão assim, zero à esquerda? Porque o zero à esquerda do número não tem nenhum significado, não é mesmo? Então, olha, sempre acrescenta-se um zero à direita. Zero à esquerda não tem valor, tá bom? Então, ó, 6 vezes 10 é o 6 somado 10 vezes. Vai dar 60, não é isso? Se eu fizer só o acréscimo do zero no número que está sendo multiplicado por 10, o resultado não vai ser o mesmo? Isso é só uma dica para a gente poder guardar mais rapidamente. Todo mundo sabe que multiplicação envolve a soma várias vezes daquele número, não é mesmo? Então vamos ver, olha aqui, olha. Aqui seriam 6 vezes 10. Então é os 6 somados 10 vezes. Os 6 somados 10 vezes é 60. Se eu pegar só esse número aqui e acrescentar essa quantidade de números de zeros, eu também não vou ter os 60? Então, olha aqui, ó, 70 mais 10. Agora o meu número é 70. Então, o que eu fiz? Eu peguei o número e acrescentei um zero, porque eu estou multiplicando por 10. Então, olha lá. Quanto que ficou agora? 700. Joinha? Então, olha, multipliquei por 10, não por 100, porque o meu número era 70 e não 7 como em cima, né? 25 é o meu número agora. Quantos zeros tem o número 10? Não é 1? Então, eu acrescentei um zero aqui. Todo mundo lembrou disso, que a gente falou bastante em sala? Principalmente no ano passado. Então, a turminha que entrou esse ano na Mary, não sei se lembra disso, tá? Mas o quarto ano que esteve comigo vai lembrar que a gente falou muito disso no quadro. A mesma coisa é a multiplicação por 100. Olha, quando multiplicamos um número por 100, basta acrescentarmos à direita do número dois zeros. Gente, o 100 não tem dois zeros, então agora, ó, eu vou acrescentar sempre dois zeros. Estou multiplicando por 2. 2 vezes 100, 200. Olha aí meus dois zeros do 100. Tá vendo? Ó? Esses dois zeros aqui que foi para lá. 45 vezes 100 aos dois zeros acrescidos. Ó, 45 mais os dois zeros. Como é que eu leio esse número? 4.500. Tem que lembrar de pôr o ponto aqui na hora de ler o número e interpretar a quantidade dele. 520 agora é o meu número. Olha aqui, olha. Vê se não é isso aqui que eu tenho, olha. 520. Multipliquei por 100. Não são dois zeros aqui? Acrescentei dois zeros, tá vendo? Como é que eu vou ler esse número? 52.000, porque eu tenho que lembrar que eu tenho unidade, dezena e centena, né? Na hora de pôr o ponto para a gente ler e interpretar a quantidade representada pelo número, eu tenho que lembrar disso. Eu estou fazendo isso aqui para que vocês identifiquem, olha, 520, 520, tá certo? Dois zeros mais dois zeros. Ah, ficou até um sorriso lá, viu? 800. Agora o número aumentou. Olha aqui, olha, se fosse 800, ó. Não é esse o número que eu tenho lá? Mais quantos zeros? Mais dois zeros. Aí eu escrevo os dois zeros aqui e agora eu conto, ó. Unidade, dezena, centena,
ponto. Como é que eu vou ler esse número? 80.000. Lembraram, então, como é simples essa multiplicação por 10, por 100 e por 1.000? O 1.000 é a mesma coisa. O 1.000 tem 3 zeros, então eu vou acrescentar 3 zeros ao número, olha. Quando multiplicamos um número por 1.000, basta acrescentarmos à direita do número 3 zeros. Então, no número 1 vezes 1.000, eu repito o número 1 e coloco a quantidade de zero que tem, ó. Esse número aqui não é esse aqui, olha. Viu? Tá? 54 vezes 1.000. Olha a quantidade de zeros do 1.000. 3, não é isso? Então, ó, 54, que é o mesmo número que eu tenho aqui, mais a quantidade de zero do 1.000. Beleza? Como é que eu vou ler isso, ó? Unidade, dezena, centena, ponto. 54.000. O número que eu tenho agora é 250 vezes 1.000. Olha lá, ó, 250, mais quantos zeros? Não são mais 3 zeros aqui? Olha lá, 3 zeros aqui. Então, ó, 250.000, porque, ó, unidade, dezena, centena, ponto pro 1.000, né? Aqui, ó. Esse aqui repetiu de cima, meninos, olha lá, 54.000, viu? Lembraram, então, como é que faz a multiplicação de 10 por 100 por 1.000? O número aumenta um zero, não é? Vamos ver agora como é que é isso com os números decimais? Olha só, coloquei aqui nosso QVL, só até a classe dos milhares, que é a classe que a gente mais trabalha com ela, tá bom? E para ficar mais fácil da gente compreender. E aqui, ó, hoje a nossa aula é sobre essa classe em especial, né? A classe dos decimais, a multiplicação por ele. Vamos ver como é que funciona. Lembram que a gente não acrescenta um número toda vez que eu multiplico por 10, por 100 ou por 1.000? Então, toda vez que eu pulo de uma casa para outra, eu aumento um zero. Se aqui é 1, olha, vezes 10, 10. A dezena não é 10? Uma unidade vezes 100 vira uma centena, não é isso? Não é essa a multiplicação que eu faço? Ó? Eu multiplico daqui para cá por 10, daqui para cá por 100 e da unidade para o milhar por 1.000, não é isso? Eu também posso dizer que eu multiplico daqui para cá por 10 e da dezena para a centena por 10 e da centena para o milhar por 10 também, não é? Então, não falei que é por isso que nosso sistema chama decimal? Olha aqui, ó, porque eu multiplico de 10 em 10. Então, olha, aqui em cima, de uma ordem para outra, eu multiplico de 10 em 10. Agora, se eu levar em consideração só a casa das unidades, então eu tenho uma unidade que vezes 10 vira uma dezena. Uma unidade vezes 100 vira o quê, gente? Uma centena. E uma unidade vezes 1.000 vira quanto? Uma unidade de milhar. Então, é a mesma multiplicação que a gente fez lá no slide anterior. Foi ou não foi? Tá? Então, eu multipliquei por 10, por 100 e por 1.000. Olha aqui, ó, eu multipliquei. Vou multiplicar por 10, por 100 e por 1.000, tá? Quando eu faço esse mesmo esquema na classe dos decimais, não é diferente. Lembra que eu falei com vocês que os decimais, os números racionais, são aqueles menores do que uma unidade? Então, eu vou estar dividindo por 10, dividindo por 100, dividindo por 1.000, para ter décimos, centésimos e milésimos, né? Então, quando eu dividir por 10, uma unidade por 10, quer dizer que eu vou pegar uma barra de chocolate e dividir em 10 partes. Aí eu vou ter décimos, cada quadradinho vai ser um décimo. Se eu pegar uma barra de chocolate e dividir em 100 pedaços, eu vou ter cada quadradinho daquele, vai chamar centésimo. E se eu tiver uma barra de chocolate e dividir ele em 1.000 pedaços, cada pedacinho vai chamar milésimo, certo? Porque eu dividi, tá? Só que vamos ver como é que funciona. Então, olha, ao dividir o número, ele diminui.
Lembra disso, hein, moçada? Tem gente que faz conta de divisão e o quociente lá, o resultado da operação de divisão dá maior do que o dividendo, né? Então tem que prestar atenção nisso. E quando eu multiplico o número, ele aumenta. Ah, é óbvio isso, né, professora? Não é não, porque tem muita gente que ainda erra isso. Vamos ver o quadro que eu preparei para vocês aqui embaixo. Olha lá. Eu peguei esse número aqui para a gente ter de exemplo. 15,236 milésimos. Então, eu tenho 15 inteiros ou 15 unidades e 236 milésimos. Joia? Quando eu multiplico esse número de cima aqui, ó, por 10, quando eu multiplico esse número por 10, eu não falei que o número tem que aumentar, não é? Isso significa que eu não vou mais. Olha que olha, parece que o número que andou, não é? Mas se eu tirar isso do QVL, o que que acontece? A vírgula andou de casa. Olha que olha, a vírgula estava na frente do 2 e passou para trás do 2, tá vendo? Que sobrou uma casa vazia aqui, olha. Entenderam isso? Então, não é bem a vírgula que anda de casa. A gente fala que a vírgula anda de casa, mas é o número que aumenta. Presta atenção, 15 inteiros não significa 15 barras de chocolate? Não é? Com 236 partes divididas em 1000, né? Então, eu tenho 15 barras de chocolates inteiras e uma com 236 partes. Já imaginou uma barra de chocolate dividida em 236 partes? Pois é. Quando eu multiplico esse número por 10, o que que acontece? Eu não vou mais, aqui, ó, a gente não falou que para lá multiplica e para cá divide, né? Ó, do inteiro para frente, da unidade simples para frente, a gente multiplica. Da unidade para os decimais, a gente divide. Então, se eu estou indo para o lado dos números inteiros, o meu número tem que aumentar. Eu estou multiplicando, então tem que, não está vindo para cá, ó, o número não está vindo para cá, para esse lado aqui, então o número precisa aumentar. Se eu multiplicar o número de cima aqui agora, ó, por 100, olha aqui, ó, essa seta aqui, acompanha comigo. Multipliquei agora por 100. Se eu multiplicar por 100, olha lá, eu vou tirar dois números daqui, não são dois zeros? Então, estou tirando dois números daqui, passando para frente da vírgula. 1.523 inteiros e 6. Agora, qual que é o número que eu vou ler? Décimos. Viu só? Então, vamos repetir. Quando eu multipliquei por 10 o meu número decimal, quantos zeros tem aqui? 1. Então, quantos números vai para frente da vírgula? 1. Qual foi o número que veio para frente da vírgula? Esse aqui, ó. Aqui eu multipliquei por 10, porque é décimo. Então, eu tirei esse décimo e passei ele para frente, tá? Quando foi aqui, eu multipliquei por 10. Então, o que que eu fiz? Tirei esse 2 daqui, pus ele para frente da vírgula, porque é um zero. Então, é um número que anda para frente da vírgula. Olha, o meu número aumentou de 15 inteiros para 152 inteiros e 36 centésimos. Parei na casa do centésimo. Quando eu multiplicar aqui agora, nessa outra casa aqui, ó, por 100, o que que acontece? Não é o centésimo aqui, gente? Muito bem. Quantos zeros eu tenho aqui? 2. Então, eu vou levar dois números para frente. Eu vou levar o 2, que já está aqui, ó. E agora eu vou levar o 3. Então, olha aqui, ó. O 3 veio para frente da vírgula e o 2 também. Por quê? Quantos zeros eu tenho aqui, olha? 2. Então, eu tirei o 2 e o 3 e levei para frente da casa, da vírgula. Entenderam isso? Os números vão para frente da vírgula, porque eu estou aumentando, eu estou deixando de dividir em tantas partes menores e estou aumentando a quantidade de inteiros, da parte inteira. Melhor, vai ter mais chocolate para eu comer. Então, ó, quando eu multiplico por 10, meu número decimal, eu tiro um número que está atrás da vírgula e levo ele para frente. Quando eu multiplico por 100, eu tiro dois números que estão, ó, 1
dois números que estão atrás da vírgula e levo eles para frente da vírgula. Então, ele trouxe o 2 e o 3. Quando eu multiplico por 1000, olha aqui, olha. Quando eu multiplico por 1000, eu vou levar todos os três números para frente da vírgula. Então, olha aqui, ó, o 2, o 3 e o 6. Não é 1000? Olha quantos zeros eu tenho no número 1000, não são 3? Então, eu levei os três números que eu tinha depois da vírgula para frente da vírgula. Quando eu multipliquei por 1000 esse primeiro número aqui, ó, 15 unidades, 236 milésimos, eu tenho que levar, são 3 zeros, eu tenho que levar os três números para frente da vírgula. Combinado? Porque o meu número precisa aumentar na parte inteira. Toda vez que eu multiplico por 10, eu aumento um número na parte inteira. Quando eu multiplico por 100, eu aumento dois números na parte inteira. E se eu multiplicar por 3, são 3 zeros, eu vou aumentar três números na parte inteira. Combinado isso? Então vamos ver, hein? Vamos para a segunda parte da nossa aula hoje, que é justamente a multiplicação de decimais por números inteiros. Vamos ver? Eu propus aqui para vocês um exercício para a gente fazer mentalmente. E vocês vão tentar aí antes de eu dar a resposta, tá bom? Então, olha, o exercício é: a professora apresentou a seguinte situação para a turma. Para decorar uma caixa de presente, Ana utiliza 3 metros e aqui, ó, 5 o quê? O que vocês acham? Como é que eu leio isso aqui? Ó, decímetro, lembra? Centímetro, milímetro, né? E aqui, ó, o metro. Então, eu vou ler aqui, olha, 3,5 metros, porque eu estou falando a palavrinha metro, né? Mas esse 5 vale quanto? Decímetro, não é isso? Então, vamos ver. Então, olha, Ana utiliza 3,5 metros de fita. Em seguida, ela perguntou o significado do número 3,5 e vejam a resposta de 3 alunos. Significa que ela usa 3 metros e depois mais 5 metros, ou seja, ao todo ela utiliza 8 metros. Será que é isso, gente, que a Roberta falou? O Daniel já pensa o seguinte: ela precisa de 3 metros e 5 centímetros. Será que são 5 centímetros? Olha lá, ó. Olha a nossa nomenclatura aqui, ó. Lembraram que é décimo, centésimo e milésimo? Ana vai utilizar 3 metros mais a metade de outro metro. Será que é isso, gente? É o Guilherme? Pensa aí um pouquinho, ó. Com qual dos alunos você concorda? Um dolavão sim? Vamos ver a resposta? O raciocínio do Guilherme está correto, gente, tá bom? Olha só, vocês lembram que nós falamos já aqui com vocês que o metro tem 100 unidades? Sim? Não é isso? Tem 100 unidades. Unidades não, né, meninos? É dividido em 100 o metro. Então, olha, para eu ter 1 metro, eu preciso de 100 centímetros. Olha aqui, olha. Se eu colocar o 1 aqui, o 0 e o 0, eu vou ler 1. E se eu parar aqui, ó, que número eu tenho? 100 centímetros. Tá vendo? Então, se eu tiver aqui o número 5, ó, eu vou ter aqui, ó, 5. 5 é a mesma coisa que 5 décimos, é a mesma coisa que 50 centímetros. 50 centímetros não vai ser a metade do meu metro? Sim ou não? Sim. Eu tenho várias maneiras de representar metade, não é? 0,5 não é metade de 1? Eu não tenho 100 centímetros, eu não tenho 1 metro? Se você sabe que 0,5 é metade de 1, olha aqui, ó. Então, eu tenho 1 metro mais metade, tá? Por isso aí. Agora, vamos dar continuidade. Com base na resposta dada por Guilherme no problema anterior, os alunos resolveram essa outra situação. Então, vamos ver se a gente conseguiu entender.
Ana precisa decorar 7 caixas de presentes iguais às que ela utilizou no problema anterior. Então, para cada caixa, ela vai usar 3,5 metros, né? Porque não é igual o presente anterior. Ela usou 3,5 metros, não foi isso que a gente viu lá agora? Então, ó, 3,5 metros de fita para cada presente. Quantos metros de fita serão necessários? Então, vamos ver. Qual das respostas abaixo está correta? O Fábio falou o seguinte, que eu tenho 3 metros mais metade, 3 metros mais metade, ele colocou isso 7 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele somou 7 vezes 3,5, ó. 3 mais metade, 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 3 mais metade. Esse raciocínio tá certo? Vamos ver, né? E a Maria fez o quê? Ela fez logo uma conta de multiplicar. Ela já deu conta que era uma conta de multiplicar que ela tinha que fazer e ela pôs, olha, 3,5 vezes 7. Ela fez 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 3, 21. Com 3, 24. Tem uma casa depois da vírgula, ela manteve uma casa e pôs a vírgula. Joinha? Muito bem. Então, olha, a resposta, 21 metros mais 3 metros mais metade de 1 metro é igual a 24, mais metade de 1 metro. Então, olha, o Fábio chegou nessa resposta, que ele foi somando, olha. Ele somou metade mais metade é 1. Metade mais metade é 1 de novo. E metade mais metade é 1 de novo. Então, ele pegou esses 3, somou com 7 vezes 3, aí ele fez, ó, 7 vezes 3, 21, tá vendo? Somou com esses 3 metros aqui, que deu inteiro, ó. Então ele fez 21, que é o 7 vezes 3, ó. Somou com as metades que ele somou aqui, ó. Deu mais 3, não foi? E sobrou quanto? Mais metade. Então, ó, foram 21 mais 3 dá quanto, gente? 24. Mais metade. E a metade não é representada pelo meio? Então, ficou 24 mais metade de 1 metro, que seria ou 5 décimos ou 50 centímetros, tá? Eu só vou mudar a forma de ler. Aqui a quantidade não muda. Se eu falar 24,5 metros, é a mesma coisa de eu falar 24,50 metros, tá? Por quê? Eu mudo a ordem que o número para, mas eu não mudei a quantidade, tá? Então, vamos ver aqui, olha. E a Maria fez de outra forma, mas chegou no mesmo resultado. Qual dos dois vocês acham que está certo no jeito de pensar aí o exercício? Vocês acham que tem muito... Os dois chegaram no mesmo resultado. Será que os dois estão certos na maneira de fazer? Vamos ver? Sim, meninos. Aqui foi feita uma multiplicação e aqui foi feita uma adição, uma soma, tá bom? Então, essa é a única diferença. Vocês lembram que a multiplicação nada mais é do que a soma sequencialmente, né? Do número várias vezes. Por isso, as duas formas estão corretas, tá bom? Eu quero que vocês prestem atenção em especial nessa conta de multiplicar aqui. Olha só. Quando eu multipliquei o 7 por 3,5, eu tenho que observar quantas casas eu tenho depois da vírgula. Quantas ordens tem depois da vírgula? Será a mesma quantidade que eu vou fixar aqui embaixo. Eu vou fazer um outro exemplo aqui, olha. Se eu tivesse que multiplicar 3,5 por 100. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3,5 vezes 100. Pronto. 3,5 vezes 100. Vou fazer a multiplicação normal, não é? O que a gente falou sobre a multiplicação de 100? Quantos zeros tiver aqui, não são quantos zeros que eu vou pôr lá?
Então, vou pôr lá, ó, 35. Quantos zeros eu tenho? 1, 2. Muito bem. Mas quantas casas eu tenho depois da vírgula aqui? Uma só, não é? Então, ó, eu vou colocar só uma casa aqui e vou pôr uma vírgula. Então, como é que ficou o meu número? 350. Entenderam? Lembra que eu falei que se a gente colocar lá no nosso QVL, o número foi passando para frente, não foi? Então, olha aqui, ó, eu tenho 2 zeros. Eu só tenho um número aqui depois da vírgula. Então, eu passei o 5 e passei um zero também. Compreenderam? Se tem 100, são 2 zeros, eu tenho que ter 2 números para frente da vírgula, tá? Ah, mas não tem outro aqui, professor. Então, a gente vai acrescentar com zero. Se fosse 3,5 vezes 1000. Vamos lá. Olha o raciocínio que eu vou fazer agora, hein? Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que colocar quantos números para frente da vírgula? Não tem 3 zeros? Então, o número 3 já está para frente. Eu vou repetir. Vou trazer o número 5 para frente da vírgula. Não tem mais nada lá, professora. Então, eu vou trazer o zero. 1, 2, 3, vírgula. E deixo o outro zero lá. Entenderam? Quantos números eu trouxe para frente da vírgula? O 5 que estava lá e acrescentei com zero. Mas eu tenho que colocar 3 números para frente da vírgula porque eu tenho 3 zeros aqui. Entenderam isso? Então, ó, é um raciocínio fácil da gente entender, tá bom? Se eu estou multiplicando um número decimal, eu estou juntando todos aqueles pedacinhos, fazendo dele um inteiro e passando ele para frente da vírgula. Então, imagina só, se eu tenho 1000 partes e vou multiplicar ela por 10, quer dizer que eu vou juntar 10. A gente não falou que nunca pode ter 10 numa casa? Então eu vou juntar 10 e vou passar para inteiro, tá? Vai ficar quanto? Vai ficar 100 pedaços, porque eu vou ter que juntar para transformá-lo em inteiro, tá bom? Então, quando a gente multiplica, a gente junta as partes e faz virar inteiro. Entenderam? Quando o número decimal é multiplicado por 10, por 100 ou por 1000, nós vamos fazer isso. Nós vamos trazer a quantidade de zeros que tem na nossa multiplicação. Se for por 100, 2 números, porque são 2 zeros. Se for por 1000, 3 números, que são 3 zeros, para frente da vírgula, porque eu estou agora juntando as partes para fazer uma barra inteira. Compreenderam? Se eu tinha uma barra de chocolate dividida em 1000 partes, agora eu vou ter uma barra de chocolate dividida em 100, porque eu juntei uma parte que ficou inteira agora. Tá joia? Entenderam o raciocínio? Tá. No macete, é isso que a tia falou. É a quantidade de zeros que tem aqui, é a quantidade de números que eu tenho que passar para frente da vírgula. Porque quando eu ando para a direita, né, eu aumento o número. Então, eu tenho que aumentar a parte inteira do meu número. Porque da vírgula para lá, são pedaços, são partes de um inteiro. É uma parte inteira dividida num monte de pedaços. Eu não quero pedaços. Quando eu multiplico, eu tiro os pedaços, junto eles e transformo eles em parte inteira. Compreenderam, moçada? Manda brasa aí agora no exercício. E é a mesma coisa, na hora de você multiplicar, a gente tem que trazer o número para frente. Se eu tenho uma casa só depois da vírgula aqui e não tem nenhuma vírgula do lado de cá, eu permaneço do mesmo jeito com uma casa depois da vírgula. Se eu tivesse um número... vamos lá. Vou fazer outro exemplo aqui para vocês, ó, da multiplicação de número decimal. Olha só, vamos pegar o número 33,54 vezes 2, para ser mais rapidinho. Então, olha, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 6, ó, 2 vezes 3, 6. Com 1, 7. Tô eu sempre falando o resultado, né, gente? Quantas casas eu tenho depois da vírgula aqui?
uma, duas. Então, eu vou manter uma, duas e vou pôr a minha vírgula no número. Sacaram? Tá? Quando o número que eu multiplicar aqui, ó, não tiver vírgula nenhuma, eu só levo em consideração os números que tem depois da vírgula do número de cima. E se tiver vírgula no número de baixo também, como é que eu faço? Vamos ver esse mesmo número aí, olha. 3,54, agora eu vou multiplicar ele por 2,1. A multiplicação por dois números aí, hein? 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 4, lembra que agora eu tenho que pular essa casa? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 3, 6. Com 1, 7. Vamos aí somar isso aqui agora. 4, 5 mais 8, quanto que é, moçada? 13, vai 1. 1 mais 3, 4. E o 7 eu repito. Quantas casas eu tenho depois Agora eu vou contar nos dois números, porque eu tenho dois números com decimais, com partes. Então, eu tenho que somar essas partes. Eu tenho, ó, uma, duas, três casas. Eu não tenho três números juntando tudo? Então, eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, vírgula. Deu? Entenderam a quantidade de casa que você tem que contar para pôr a vírgula? Se eu tenho vírgula nesse número, no multiplicando aqui, ó, né? No multiplicador, né, gente? No multiplicando e no multiplicador, eu somo a quantidade de casas decimais que eu tenho para colocar no meu resultado, tá? Então, é isso. É uma unidade um pouco mais difícil. Tem explicação no livro de vocês e exercícios para vocês fazerem da página 84 a 87. Tem melhores explicações lá. Treinem, tá? Não é uma materinha fácil. Tem que treinar para poder fazer os exercícios. Não é ficar olhando, não, gente. Faz o exercício para tentar guardar, memorizar como é que faz direitinho. Matemática não pode só ficar olhando assim, ah, já aprendi. Na hora de fazer, não lembra nada. Tem que fazer o exercício. Ah, mas eu já fiz. Tampa o que você já fez e tenta de novo para ver se você já lembrou como é que realmente faz. Porque falar é uma coisa, fazer é outra. E na hora de fazer, todo mundo esquece como é que é, tá? Então tem que praticar o modo de ser feito. Assistam o vídeo quantas vezes forem necessárias para vocês conseguirem fixar aí algumas explicações. É uma explicação muito pequena para tanta informação ao mesmo tempo, tá? Então, estudem, façam com calma a atividade do caderno pedagógico, com essas explicações que a tia deu, dá para fazer. Tem lá no livro essas explicações também, tá bom? Dá uma olhadinha lá e, ó, caprichem, quero ver todo mundo acertando tudo no caderno pedagógico. Boa aula para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.